que é que o advogado online ele vai fazer? Ele vai fazer tudo que um advogado, que você vai no escritório dele. Ele vai conversar com você, vai saber da sua situação, o que você passou de fato ali naquele seu emprego, e ele vai lhe dizer os possíveis direitos que você tem naquela consulta, como se você estivesse no escritório dele. Depois, ele vai dizer quais são os documentos que você precisa ter para dar entrada naquela ação trabalhista. De imediato, você tem que ter a sua carteira de trabalho, isso se você for seletista. Mas em outros casos, como se for um clandestino, por exemplo, você não precisa ter a carteira de trabalho. Mas você vai ter um documento com foto, que pode ser sua carteira de habilitação, seu RG, sua identidade, um comprovante de residência, contra-cheque, se você tiver contra-cheques, comprovantes de pagamento, porque tem algumas empresas que não dão contra-cheque, comprovante de pagamento, por Pix, uma transferência, e todas as demais provas que você, ao conversar com ele, se tiver um adicional de periculosidade, insalubridade, horas extras, o advogado vai lhe dizer: eu preciso dessas provas documentais, que você me mande. Mas também ele vai lhe dizer se você vai precisar também de uma testemunha, porque há casos na Justiça do Trabalho que você precisa de testemunha. Há matérias que não só prova documental prova. Então ele vai dizer: você tem que arrumar uma testemunha para ir lá, conversar e tudo. E esses documentos, na maioria das vezes o atendimento online, você pode mandar digitalmente. Você tira uma foto e manda para o advogado. Mas também tem advogados online que têm escritório físico. Procure um advogado para essa área trabalhista, porque muitas vezes você vai fazer um atendimento online e o advogado é muito generalista. Aí depois de você conversar, dele entender a situação, de você mandar os documentos, o advogado tem que ter uma procuração, que ele vai lhe dar um documento com a procuração, que vai ter ali o contrato de honorários, que você vai conversar com seu advogado, vai fechar aquele contrato de honorários, quanto vai ser o percentual para cada um, sua declaração, seu endereço, tudo, e você assina. Aquela procuração, se você não assinar, o advogado ele não pode dar entrada no seu processo, porque o juiz, ele na hora que ele vê aquela ação toda bonitinha montada, mas não tem a procuração, o que é que ele vai dizer? O autor, que é a pessoa que está procurando o advogado, ele não deu permissão para aquele advogado dar entrada naquele processo. Então, a procuração é essencial e só serve para entrar naquele processo trabalhista. Depois que você deu essa documentação, o advogado fala tudo, conversa seus direitos, ele dá entrada no processo. Qual é a vara, qual é a comarca, no caso, o que é comarca, o que é vara? Você trabalha no Recife, você vai dar entrada no Recife. Você trabalha em São Paulo, você vai dar entrada em varas de São Paulo. O mundo online, o atendimento com advogado trabalhista online, ele permite que você, de qualquer parte do Brasil, contrate um advogado. Por exemplo, eu sou do Recife, a gente tem um escritório aqui em Recife. Uma pessoa de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Natal, eu posso atuar em qualquer estado do Brasil. Só que eu vou dar entrada onde você trabalhou. Você trabalhou aqui em Recife, eu dou entrada aqui em Recife. Depois a gente dá entrada, o juiz vai marcar a data de audiência. Vai ter audiência. No caso, a audiência pode ser online ou presencial. Seria online se você estiver em outro canto, trabalhando. Você é do Recife, seu processo foi no Recife, foi aqui, e você está trabalhando em outro estado. Geralmente a gente pede para ser online. Se não, vai ser presencial. Depois da etapa de audiência, de prova, tudo, vem a parte de sentença. Vem a sentença, a parte de recurso. E a partir daí, a partir dessa sentença, que a sentença é quando o juiz ele diz o que você ganhou, de fato, você não vai mais na Justiça do Trabalho. O advogado, nessa etapa, ele trabalha só, porque entra a parte de recurso, de mudança, de sentença, dos direitos, tudo. Que o advogado online ou o advogado presencial, ele vai lhe explicar como é todo esse trâmite processual, que geralmente demora, a gente sempre tem que explicar. A justiça ela não é muito rápida, mas o que você tem que saber é conversar com seu advogado para ele lhe dizer quais são as etapas, até onde você participa. Você participa das audiências para provar aquele seu direito. Depois que o juiz diz na sentença, você ganhou isso, você não ganhou isso, tal, o advogado ele fica só conversando com você para dizer: a empresa entrou com recurso para mudar, por exemplo, as horas extras que você ganhou. Então, o advogado ele fica só conversando e você vai esperando até a finalização do processo para depois, se você ganhou, a empresa pagar. No final das contas, o advogado trabalhista online ou presencial, ele vai lhe atender da mesma forma, com a mesma qualidade.